Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo Viviane Miranda, que é mestre em Ciências Contábeis pela UERJ e professora da FAF, a Faculdade de Administração e Finanças, na área de Comunicação Pública. E ela atua também na Controladoria Geral do Estado. Viviane Miranda, bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um imenso prazer poder contribuir com esse tema tão importante, recente, ao mesmo tempo de grande importância social até, eu diria. Olha, a gente tem muita curiosidade de ouvi-la, porque você está vindo como a professora da contabilidade, foi a colega que topou, que a gente conseguiu, é muito difícil fazer essa agenda. Então vai ser muito produtivo, não tenho certeza. Nós estamos vendo aqui essa belíssima palavra transparência, que é muito bonito, né? Prometer, muitas promessas e tal. E nós estamos fazendo um trabalho de extensão e um trabalho de pesquisa, começando do zero, perguntando para as pessoas qual é a compreensão delas, básica, sobre transparência. Então eu te pergunto, para começar, o que você define como transparência? Então, a transparência seria esse ato, né, de entregar, na verdade, de informar, né, de buscar ser mais próximo da sociedade, da relação com as outras empresas. Então, transparência incluiria essa noção de prestação de contas, principalmente, né? Até mesmo as organizações privadas, mesmo ela tendo um cunho de iniciativa livre, elas têm uma responsabilidade social também, porque ali tem pessoas que trabalham, prestam serviços, fornecedores, clientes. Então, embora ela tenha essa iniciativa livre, ela também tem um dever, digamos assim, social. E a transparência vem justamente preencher essa lacuna, né? Que é o dever de prestar contas e, quem sabe, até mesmo responsabilizar. Você já até entrou num aspecto que a gente vai abordar mais adiante, que é a questão do público e o privado. E você dizia que a Controladoria Geral do Estado vem até com essa missão. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Sim, a Controladoria do Estado, onde eu atuo no momento, ela justamente veio preencher, né, ampliar essa noção de transparência. Então, hoje nós temos lá uma subsecretaria de ouvidoria e tem sido, assim, os esforços têm sido muito grandes no sentido de aumentar, né, ou melhor, melhorar, estudar sobre transparência. O Rio de Janeiro até já tem, assim, digamos, atende os requisitos legais. A gente tem uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei ela é federal, ela impõe algumas responsabilidades e nós já atendíamos, mas a Controladoria vem com essa necessidade de ampliar, inclusive essa relação não só passiva, ou seja, da entrega de informações de maneira obrigatória, pediu, né? Mas também informando algo que ela acredite ser importante. E você falou em ouvidoria, que eu acho muito interessante, foi a primeira pessoa que falou essa palavra nessa série. Está sendo usada, o cidadão está indo buscar, através da ouvidoria, mais informações? Você nota algum tipo de incremento? Como é que você vê isso? Então, no momento eu não atuo na área de ouvidoria e a Controladoria ela está no momento de estruturação. E a gente percebe, eu pessoalmente percebo, uma necessidade, uma busca da sociedade, né? A gente percebe a organização civil, as pessoas organizadas de maneira a buscar informações, tá? Esses são os grupos que eu percebo que tendem a buscar mais. Individualmente, isso acaba sendo mais escasso. E, geralmente é para atender uma necessidade individual, pessoal. Mas a gente já tem, por exemplo, no Brasil, algumas organizações, tipo Contas Abertas, que eles buscam ativamente algumas informações e promoveram, até impulsionaram a ampliar essa questão de transparência no Brasil, na esfera pública. Você faria um paralelo, quer dizer, eu sempre faço duas perguntas, mas vou fazer numa só. Uhum. Como é que você veria hoje o exercício de transparência na esfera pública e na esfera privada? Porque, como você mesma disse, a cidadania, o cidadão, o consumidor, ele pede transparência da empresa privada também, não só do governo, né? Para falar de maneira geral. Como é que você vê avanços ou ainda falhas na transparência na esfera pública
e a esfera privada? Eu percebo que na área pública nós avançamos bastante, né? Embora ainda estejamos, quem sabe, engatinhando, mas em pouco tempo o Brasil conseguiu acompanhar, até, na verdade, deu um salto grande. E aí, na esfera privada, eu percebo que os mercados regulados, eles tendem a ser mais transparentes. E aquelas empresas também que compreendem a importância da governança são mais transparentes. Mas ainda assim, é muito distante do que a gente gostaria e do que a gente entende ser ideal. Você acha que falta o quê? Cultura? Cultura, comportamento, né? Então, assim, investir em comportamento, eu acho que é a peça-chave para tudo. Hoje a gente fala em programas de integridade, né? E a transparência está integrada nisso também. Então, se a empresa ela é mais transparente, ela pode fornecer isso e ela diz isso no seu programa de integridade. Só que ela pode ter uma série de regulamentos, dizer que é transparente, mas se o comportamento das pessoas não for nesse sentido, é óbvio que essa transparência ela vai ser fictícia, vai ser só no papel. Eu posso dizer, sou transparente, mas a cultura organizacional não tende a isso. Nós temos no Brasil ainda uma cultura muito do sigilo, né? Do esconder, e denúncia é algo muito negativo, né? Pejorativo. O Brasil associa isso a dedo duro. Exatamente. Nos países mais desenvolvidos, o cidadão se vê na obrigação de denunciar o errado. Sim. Aqui, como é que é isso, hein? Então, justamente, eu acho que é uma questão de comportamento. A gente consegue avançar na medida em que a gente estimula essa mudança de comportamento, né? Você vê isso acontecendo? Então, eu estava buscando algumas pesquisas. Na Finlândia, por exemplo, se eu não me engano, teve uma mudança, né? Só por uma situação básica de perguntar se as pessoas gostariam de ser éticas, né? E a gente percebe que as pessoas querem ser éticas. Então, as pesquisas demonstram isso, demonstram que as pessoas querem ser transparentes, querem empresas mais transparentes, mas, por outro lado, talvez por uma questão cultural não conseguem atingir esse objetivo. Então, começa na educação, né? Então, talvez a gente tenha um programa, por exemplo, de educação fiscal, junto à Receita Federal, que teve muito êxito e as crianças aprendem sobre a importância do tributo e tudo mais. Acho que caberia também essa questão da educação para a transparência, para a governança, né? Já desde a base a gente consegue colher frutos, quem sabe, a médio prazo. Você está dando uma ideia ótima. E você, professora aqui, me diga uma coisa, qual é a tua área de pesquisa? Então, a minha área de pesquisa é sobre comportamentos, né? Então, como o comportamento impacta na contabilidade. Então, meu mestrado, minha dissertação foi sobre assédio moral. O quanto o assédio moral pode influenciar em condutas antiéticas, induzir a procedimentos antiéticos. Por esse motivo, a gente verifica que investir em comportamento é a solução. Tanto impulsionar a sociedade civil organizada, que é o que ocorreu na área pública, a sociedade organizada impulsiona a necessidade de ter mais transparência. Então, por exemplo, se tem um ranking de transparência, quem é o mais transparente, quem é o menos transparente? Quem é o menos tende a querer melhorar para não ficar tão mal nesse ranking. E a gente percebe que na área privada não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. Então, quando a gente investe em comportamento, a gente faz com que as pessoas se organizem mais e, quem sabe, tomem esse tipo de iniciativa. Olha, você tem um perfil bastante afinado com a ideia que nós temos aqui de trabalhar transparência, né? Na FAF, nesse trabalho de extensão e nesse trabalho de pesquisa. Então, para finalizar, queria te perguntar como é que você vê a tua área de aprofundamento, que é a área de ciências contábeis, pode contribuir para que esse valor seja mais presente, para que haja mais transparência. Então, a contabilidade é primordial, né? A nossa missão é fornecer informações úteis para tomadores de decisão. Então, nós conseguimos, de certa maneira, traduzir uma série de informações financeiras, gerenciais, quem sabe até numa linguagem mais acessível, porque ser transparente não é só divulgar informações que são tecnicamente difíceis de decifrar. Então, ela justamente serve como um instrumento, né, de conexão entre a empresa e a sociedade em geral. Porque há uma queixa com relação a isso. A leitura dos números, quando você diz, eu publiquei balanço. Mas o balanço é uma leitura árdua, não é uma leitura para o cidadão comum.
Exatamente. Então, é nesse ponto que nós trabalhamos. Por exemplo, eu em sala de aula tenho falado muito para os meus alunos que a contabilidade ela tem essa missão. Então, criar notas explicativas, fazer relatórios. E aí, no primeiro momento, a gente sente um certo desconforto, mas ao longo do tempo a gente percebe que essa cultura também já está sendo permeada. Eu entendo que eles também são agentes, né, disseminadores da transparência. Que no futuro, eu sempre digo para eles, vocês serão CEOs, CFOs. Então, vocês podem ajudar a disseminar isso e dizer que é possível ser transparente sem impactar no negócio, né? Negativamente, pelo contrário, até de maneira positiva. Então, nesse aspecto, eu acho que a contabilidade pode sim contribuir, ela já tem contribuído, mas tem muito mais para contribuir. E isso parte também da questão educacional, né? São esses profissionais que estarão lá no mercado e eles precisam, de certa maneira, estarem preparados para essa nova visão. Tá bom, Viviane Miranda, queria te agradecer muito a presença aqui nessa série de entrevistas que estamos fazendo. Eu fico muito feliz, honrada, já deixo aqui a minha disponibilidade, caso tenha necessidade para outras situações. É um tema que muito me interessa. E vamos trabalhar juntos. Vamos sim. O Transparência e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio ERG. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.